21º domingo do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, o evangelho desse final de semana é de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. E o centro desse evangelho é uma pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos de ontem e dirige a nós, os seus discípulos de hoje. Quem eu sou para vocês? O que está por trás dessa pergunta? O que Jesus é para mim, para você, se traduz em que lugar ele ocupa concretamente em minha vida, em sua vida? Ou então, qual é o significado concreto que ele tem para mim e para você, discípulos dele, no mundo de hoje? Um autor, meditando nessa pergunta, fez a seguinte observação: tal como sucedeu com os contemporâneos de Jesus, as pessoas do nosso tempo passaram a seu lado sem compreender o seu mistério e continuam até hoje buscando um Salvador. Por isso essa pergunta é importante. Porque eu e você não podemos passar ao lado de Jesus, ainda que ouvindo o seu evangelho todo domingo, ainda que recebendo o seu corpo e sangue na Eucaristia todo final de semana, e mesmo assim ele não ter se tornado o nosso Salvador. Não porque ele não o seja, mas porque eu e você não o temos convictamente no coração como nosso Salvador. Se você entrar no Google e digitar a pergunta, quem é Jesus? O Google vai te oferecer 287 milhões de possibilidades de respostas. Mas Jesus não está fazendo essa pergunta a um buscador na internet. A pergunta é para você, a pergunta é para mim. E tal resposta necessariamente passa pela nossa inteligência, pelos nossos afetos, e, sobretudo, pela nossa história de vida. Quem é Jesus para mim? Qual ideia eu tenho dele? Como eu me relaciono com ele? O que eu espero dele? Tudo isso está dentro da pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Pedro, diante da pergunta, inspirado por Deus, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não é um ser humano que revela a mim ou a você quem é Jesus, é o Pai. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Só o Pai pode revelar a mim e a você quem é o seu Filho, Jesus. O que significa que só o Pai pode despertar em mim e em você a fé em seu Filho como Salvador. Quem é Jesus Cristo? Onde encontrar essa resposta? Em primeiro lugar, ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos porque esses evangelistas, através das suas comunidades de fé, encontraram-se com Jesus Cristo, tiveram fé nele, fizeram uma experiência profunda de Jesus Cristo como Salvador para si mesmos e nos transmitiram esses relatos do que viveram com Jesus. Mas também essa resposta, quem é Jesus para mim, para você, vai ser encontrada exatamente em nossa história de vida, hoje. Porque Jesus está nessa história de vida, nos orientando, nos corrigindo, nos amparando, nos salvando, através da pessoa do Espírito Santo. Afinal de contas, por que todo ano
não só na festa de São Pedro e São Paulo, que é o domingo próximo, a 29 de julho, mas iniciando o segundo semestre, por que todo ano Jesus volta a nos fazer essa pergunta: quem eu sou para vocês? Ela tem muito a ver com a nossa vida, porque se eu e você não sabemos dizer quem é Jesus, ou ainda que a nossa resposta não esteja correta, como estava correta a resposta de Pedro, isso não muda nada para Jesus Cristo, mas muda tudo para a minha vida, para a sua vida. Aqui está um exemplo muito claro, quando Santo Agostinho afirmava o seguinte: quando você se afasta do fogo, ele continua aceso e aquecendo, mas você se esfria. Quando você se afasta da luz, ela continua brilhando, mas você se cobre de escuridão. O mesmo acontece quando você se afasta de Deus. E eu diria agora, aplicando isso ao Evangelho de hoje, o mesmo acontece quando você não consegue responder para si mesma, para si mesmo, quem é Jesus Cristo para mim? Convido você então a me acompanhar agora numa oração. Ela vai resgatando passagens bíblicas que ajudam a mim e a você a entendermos melhor quem é Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és para mim a fonte de água viva, que me convida a abandonar as cisternas furadas que não podem conter água. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Tu és para mim o vinho novo, capaz de trazer à minha vida uma alegria muito mais profunda do que aquela que experimentei antes de passar por uma grande crise. João, capítulo 2, versículo 10. Tu és para mim o verdadeiro esposo que minha alma busca, o único que me ama com um amor eterno. João, capítulo 4, versículo 29, Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Tu és para mim o único que pode abrir os meus olhos e me fazer enxergar o que preciso enxergar em vista da minha libertação. João, capítulo 9, versículo 38. Tu és para mim a única porta que me dá acesso ao Pai e a vida plena que Ele quer para todo ser humano. João, capítulo 10, versículos 9 a 10. Tu és para mim aquele que desafia minha fé a suportar o silêncio de Deus diante das minhas súplicas. Lucas, capítulo 18, versículos 7 a 8. Tu és para mim aquele que questiona a minha inversão de valores e me pergunta se a minha fonte de segurança está em Deus ou no dinheiro. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Tu és para mim o único que pode me libertar da escravidão do meu pecado. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. Tu és para mim aquele que me tira da indiferença para com quem sofre e me ensina que a verdadeira religião é ter compaixão de quem está sofrendo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Tu és para mim aquele que mesmo depois da minha infidelidade não desiste da vocação que me confiou e me convida novamente a te seguir. João, capítulo 21,
versículos 15 a 17 e 19. Enfim, Tu és para mim, Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Amém. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que revelou a Pedro a verdade sobre o seu Filho Jesus Cristo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.